Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos ter uma aula inicial de nivelamento sobre conceitos básicos de API e vai ser muito importante para não termos nenhum problema com o nosso entendimento do Postman e a gente não conseguir compreender tudo que o Postman tem a nos mostrar por conta de falta de conhecimentos de testes de API, tá bom? Então vai ser basicamente uma aula de nivelamento, tá? Primeiramente a gente tem que entender o que é uma API, né? API significa Application Programming Interface ou interface de programação de aplicação, e é basicamente uma interface usada por dois sistemas para trocar informações. Então a gente tem duas imagens aqui que a gente pode usar como alegoria para a gente mostrar de maneira mais didática aonde a API entraria. Então a gente pode olhar aqui para o lado esquerdo e fazer uma comparação com um restaurante para entender o que seria a API. Se a gente falar que o front-end é o que aparece para o usuário, então seria as mesas onde ele vai comer, é o que ele vai realmente consumir. O cliente ele consome a comida no restaurante e não é na cozinha, né? Ele consome a comida nas mesas, que estão todas arrumadas e bem organizadas, enfeitadas e tudo mais. A comida ela é feita na cozinha. O software, todos os cálculos deles, geralmente eles acontecem no back-end, porque hoje você tem um conceito de deixar o front-end cada vez mais leve. O front-end faz bem poucas coisas quando comparado com o back-end, ainda mais quando a gente fala de cálculos complexos, geralmente tudo isso acontece no back-end. E o back-end pode estar bagunçado o que for, pode ter gente gritando, pode gente correndo de um lado para o outro. O que importa é que ele tem que fazer as coisas chegarem no front-end. Claro que não é dessa forma, um back-end tem que estar muito bem estruturado para conseguir prover os dados de maneira rápida, eficaz e tudo mais. A questão é que a gente tem aquele conceito de o front-end tem que estar bonito e o back-end pode estar uma bagunça porque o usuário não está vendo. Então, mas não é bem isso, tá? A questão do back-end é o que está acontecendo lá por baixo dos panos, com a porta fechada, sem ninguém ver. Então, é o cozinheiro dando sua vida para conseguir fazer uma comida de qualidade para a pessoa comer. E quem entrega a comida na mesa dos clientes são os garçons. E aqui o garçom ele entra fazendo como se fosse uma API, tá bom? E por que isso? Porque a API ela é responsável por enviar requisições e receber de volta. Quando a gente fala de criação de alguma coisa no banco de dados, isso acaba retornando depois uma informação para o usuário. Ou quando você quer ler uma informação no banco de dados e mostrar na sua tela também, tudo isso é a tarefa da API, tá bom? Então a gente tem outros dois exemplos aqui do lado, que seria uma aplicação mobile, onde eu estou fazendo uma requisição, estou recebendo a resposta, e a API ela é responsável por fazer essa tramitação de informações no back-end, e embaixo a mesma coisa, só que utilizando agora novamente o, o exemplo do restaurante, tá bom? Então é basicamente isso daqui. Agora, quando a gente fala de verbos HTTP, falar de requisições que são enviadas, a gente tem basicamente cinco requisições, tá? A gente tem o post, que é responsável pela criação de algum recurso no banco de dados. A gente tem o get, utilizado para a leitura de recursos. A gente tem o put, para atualizar ou substituir alguma informação. E a gente tem o patch também para atualizar ou modificar. Então, ambos são utilizados para atualização. A forma como eles fazem a atualização no banco é diferente. Um substitui tudo, o outro modifica só parte do que realmente foi alterado. Essa é a diferença deles. E por fim, não menos importante, a gente tem a parte de exclusão de usuários, tá? Que é o delete. E junto com tudo isso, a gente tem um mnemônico, né? Uma heurística de teste muito famosa que é utilizada, que é o CRUD, que é a junção dos termos principais, né? Para create, read, update e delete. Então, com isso, você consegue testar basicamente todas as partes importantes da API, desde a parte de criação com post, a parte de leitura com get, a parte de atualização com put ou patch, geralmente de acordo com a regra de negócio, vai se utilizar um ou outro. É difícil ter os dois sendo utilizados no mesmo produto, já que não faz tanto sentido, a menos que tenha uma coisa muito particular. E depois a gente tem a parte de deletar, tá? Então a gente tem o delete. Então, create, read, update and delete, fazendo a palavra CRUD, tá bom?
E quando a gente fala sobre envio de requisição, a gente geralmente tem uma resposta. Não geralmente, a gente sempre vai ter uma resposta. E existem famílias de respostas, famílias de status code, que vão juntar um compilado de informações, né? Então a gente tem basicamente quatro famílias, tá? A gente tem a família 200, 300, 400 e 500. A família 200 é utilizada para sucesso. Então geralmente a gente vai ter o 200 e o 201. O 200 geralmente é para qualquer post que você enviou e deu certo, geralmente por um put que você enviou e deu certo, um delete que você enviou e deu certo, um get que você enviou e deu certo. Então, qualquer coisa enviada com sucesso, você pode receber um 200. O 201 é quando você está criando alguma coisa no banco de dados. Então acaba que o post, ele geralmente você vai receber um 201, tá bom? É o que se fala nas literaturas. No entanto, dá para cadastrar coisas diferentes, se eu não me engano, tá bom? Não precisa ficar tão preso a isso daí. Depois a gente tem a parte da família 300, que é basicamente para redirecionamento de mensagens, tá bom? E a família 400. A família 400 e 500, que a gente vai ver aqui logo depois, é bem legal, porque ambos são famílias de erros, só que a 400 é o erro que acontece do lado do cliente, então o erro client-side, que a gente pode falar. E o que que é isso? É o erro que aconteceu algum erro porque o cliente fez alguma coisa errada ou alguma coisa do lado do cliente não está funcionando. Sabendo isso, a gente tem basicamente quatro erros que a gente pode citar aqui. Primeiro é o bad request, simplesmente a requisição não deu certo. Pode ser que não foi encontrada, pode ser que faltou algum outro campo, mas é um problema do lado do cliente. A gente tem o 401 e 403, que são para problemas quando o usuário não consegue acessar alguma coisa. No entanto, eles funcionam de maneira diferente. O 401 é o unauthorized, é o não autenticado. Significa que ele não colocou o usuário e senha, ou ele colocou errado e ele não conseguiu estar autenticado. Então, quando eu não tenho usuário e senha, eu tenho usuário e senha errado, eu não tenho um token de autenticação e tentei acessar algum endpoint protegido, a gente vai receber o 401. O 403 é diferente. O 403 é quando eu estou autenticado, ou seja, eu estou com o usuário e senha correto, no entanto, eu não tenho permissão para acessar aquele endpoint. Então, vamos supor que existe um usuário admin, existe um usuário Gustavo, e o usuário Gustavo não tem acesso à parte de criação de usuários, apenas o admin tem acesso a isso. Mas eu estou autenticado, eu fiz a autenticação. Quando eu executar uma requisição post, não vai ser possível ser enviado com o meu token de autenticação. Eu não tenho permissão para isso, então eu vou receber um 403. É isso a diferença. Depois a gente tem o 404. O 404 aqui sempre vai ser para quando ele não achou o endpoint que você enviou. Então, você tentou fazer uma requisição e colocou o endpoint errado, muito provavelmente você vai receber um not found. Passando agora para a família 500. A família 500 é o que a gente fala de server error. Então, são erros que acontecem do lado do servidor, server side. Então, aconteceu alguma coisa errada durante o servidor e ele não conseguiu trazer a resposta para o usuário. Mesmo o usuário estando autenticado, mesmo ele tendo permissão e ele tendo colocado o endpoint corretamente. Então, a gente tem alguns erros aqui. A gente tem o erro 500, que é o internal server error. É basicamente um erro comum quando alguma coisa não está funcionando legal. Basicamente o que o 400 faz. A gente tem o 502, quando a gente tem algum problema no gateway, não está funcionando por algum motivo, problemas internos mesmo, gerais. A gente tem o 503, quando o serviço está unavailable, né? Não está disponível, ele caiu, teve algum ataque, ele não está mais em pé, né? E por fim a gente tem o 504, que ele também é um problema no gateway, só que ele é um problema de timeout. Ou seja, o usuário enviou a requisição, e ela ficou girando, 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 e pensando, e tentando se conectar, ou tentando trazer uma resposta. Às vezes até conseguiu enviar para o banco, mas não está conseguindo devolver isso para o usuário, ou está demorando para processar lá. Então ele vai dar um timeout, né, e vai se desconectar. É basicamente isso que é o erro, tá bom? E se caso você tiver alguma dúvida, nessa referência aqui tem mais explicações sobre esses endpoints, tá bom? Sobre esses códigos de erro.
E aqui tem outras referências que eu busquei, mas no geral é isso. Isso eu queria falar sobre esse nivelamento. Com isso, acredito que a gente vai conseguir dar um andamento legal no nosso curso. Então, muito obrigado e até a próxima aula.